Bem-vindo ao nosso 31º dia de leitura das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso. Antes de iniciarmos, eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, deixar nos comentários fixados aquilo que você tiver de dúvidas sobre o que nós iremos ler hoje. No nosso 31º dia, nós faremos a leitura de Gênesis no capítulo 32, iremos até o livro de Marcos no capítulo 3, retornaremos ao livro de Esther no capítulo 8 e finalizaremos em Romanos no capítulo 3, para que hoje nós façamos a leitura do último dia de janeiro do ano de 2024. Agora, quando nós entramos em Gênesis no capítulo 32, ele falará sobre Jacó, ele se preparando para encontrar o seu irmão Esaú, que ele tinha fugido dele, e também ele tem um encontro com o próprio Deus, e ele tem uma luta com esse anjo, que esse anjo denomina uma teofania, que é o próprio Deus, que Jacó lutando com o próprio Deus. Gênesis no capítulo 32 diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este exército é de Deus. Por isso deu o nome daquele lugar de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele e ao seu irmão Esaú. E na cidade de Seir, território de Edom, ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor, para que ele me receba bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: Vamos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e tomado de angústia, então dividiu 2 grupos de todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Deus que me disseste: volte para sua casa e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade para que me trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não pode contar. Depois de passar a noite ali, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e lhe disse: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e do outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar com você, ele pergunta: a quem você pertence? Para onde vai? E de quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá: é do teu servo Jacó, e um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Diga também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentou: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu os apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem lhe disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, ele disse. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens o venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que diga o teu nome. Ele respondeu: por que perguntas meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: eu vi a Deus face a face, e toda a vida
e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por uma parte da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Vamos agora ao livro de Marcos, no capítulo 3, onde vai falar sobre Jesus, ele ainda operando milagres e a escolha dos 12 apóstolos. Marcos, no capítulo 3, diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com as mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que lhe é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles permaneceram em silêncio. Irado, ele olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido dele, disse: Estenda as mãos. Ele estendeu as mãos e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que estava fazendo, muitas pessoas procederam da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, e foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o cumprimentassem, para que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que sofriam de doenças e ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissesse quem ele era. Jesus subiu ao monte e, chamando a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando os apóstolos, para que eles estivessem com ele, os enviando-os a pregar e que tivessem autoridade para expulsar demônio. Estes são os 12 de que eles escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais lhe deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com a multidão, e de um modo que eles e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviam falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: Ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se a casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou ao seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os que estão em pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e será culpado do eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: Ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao redor e disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão as minhas mães e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, e essa é a minha irmã, e este é a minha mãe. Vamos agora ao livro de Esther. Esther, nós vamos ler o capítulo 8. Após Amã ele ter morrido na forca, agora o rei Xerxes ele faz alguns decretos em favor do povo judeu. E diz assim, Esther no capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que esse era seu parente. O rei tirou seu anel de selo que havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã.
o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, que posso contar com seu favor, e ele considerar justo que escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Amadeta, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e sele-no com o anel do selo do rei, pois nenhum documento escrito com o nome do rei e selado com o anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, no mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sápatras e aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e cada povo, e também nas línguas na escritas dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou com cartas com o anel selo do rei e os enviou por meio de mensageiros montados de cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunir e de protegerem, destruir e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, do mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados de cavalos da estrebaria do rei saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais azul e branco, grande coroa de ouro e manto de púrpura linho, e a cidadela de Suzã exultava-se de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de alegria, felicidade, júbilo e honra, em cada província, em cada cidade, onde qualquer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus. Com banquetes e festas, muitos que pertenciam aos outros povos do rei, tornaram-se judeu, por causa do temor dos judeus que tinha se apoderado deles. Vamos agora fazer a nossa última leitura, que está lá em Romanos, no capítulo 3. O apóstolo Paulo ainda continua advertindo os judeus sobre a justiça de Deus. E ele diz assim em Romanos 3: Que vantagem há em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Se Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleça quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto para aplicar a sua ira? Abre parênteses, estou usando um argumento humano, fecha parênteses. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando ainda a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer com algumas caluniosas, afirmando que dissemos, façamos o mal, para que nos venham bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estando em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão embaixo do pecado. Como está escrito, não há justo sequer nenhum, nem ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos juntamente são inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com língua engana. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Ruína e desgraça marcam o seu caminho, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz,
o que diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém seja declarado justo diante dele, baseando na lei da obediência, da lei, pois, mediante a lei, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as leis e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, e mediante a fé, pelo sangue demonstrado a justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas na presença demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justos e justificados daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em princípio, no da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independência da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Muito obrigado pela tua companhia. Espero você amanhã para, mais uma vez, se alimentarmos mais de uma fração das Sagradas Escrituras. Que a graça e a paz do Senhor alcance o teu coração.